Mateus 4, 1 ao 7, os irmãos acharam? Amém. Na versão que eu tenho aqui em mãos diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Maravilha, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos aqui em um culto a Deus, com a palavra direcionada à oração. E eu quero falar aqui um pouquinho nessa noite de um tema que Deus tem trabalhado no meu coração já faz alguns dias, que é batalha espiritual, guerra. Meus irmãos, só quem tiver muito cego espiritualmente não percebe que nós estamos numa guerra travada. Conversava hoje com uma irmã, uma senhora, uma mulher de Deus que eu admiro muito. Ela ficou viúva recentemente. Um dos seus netos se enveredou para o lado da magia negra, Umbanda, e está sendo terrivelmente enganado pelo diabo. Jovem, criado na igreja, vendo o testemunho lindo da sua avó, família tudo crente, e ele lá enganado e querendo levar os trabalhos dele de macumba, que ele acredita que está fazendo, para a casa da avó dele. Então a gente vê que o mundo está de pernas para o ar. E como diz certo homem de Deus, enquanto nós não percebermos que nós estamos 24 horas em guerra, nós não vamos entender porque está escrito na Bíblia: orai sem cessar. Nós lemos aqui um texto no Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos que está aqui na Bíblia. Não o primeiro a ser escrito, porque os estudiosos acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, mas o primeiro na ordem que as pessoas que compilaram a Bíblia colocou. Eu acredito que eles colocaram Mateus sendo o primeiro evangelho, porque Mateus, quando você vai estudar um pouquinho sobre o livro, você vai perceber que este livro foi escrito com a intenção primária para que os judeus pudessem reconhecer que Jesus era o Messias que havia de vir. Mateus capítulo 1 vai começar com a genealogia de Jesus. Quando você estuda a Bíblia, principalmente quem participa daquele plano de leitura anual, sabe o tanto de genealogia que tem no Antigo Testamento. Muita gente pula aquilo lá, mas para os judeus aquilo ali é algo muito importante e algo que eles consideravam muito. E quando Mateus escreve o seu evangelho, sabendo que o Espírito Santo o guiou para escrever principalmente para o povo judeu, ele já começa com a genealogia. E interessante que Lucas, como foi um evangelho que foi direcionado aos gregos, Lucas começa a genealogia de Jesus lá de frente para trás. Começa de Jesus e vai até Adão.
Por quê? Porque Adão é o pai de toda a humanidade. E quando Lucas escreve o evangelho que leva o seu nome, ele linka Jesus com Adão, ou seja, a salvação não é só para os judeus, mas também para os gregos e todas as nações. Quando Mateus escreve, ele começa a genealogia lá de Abraão. Por quê? Porque de Abraão Deus formou a nação de Israel. Aleluia. E o judeu até os dias de hoje, aqueles que não são convertidos ao cristianismo, é o povo mais patriota que existe, muito mais do que o povo dos Estados Unidos. E Mateus começa trazendo então no capítulo 1 do seu livro, fazendo a genealogia de Abraão até Jesus. No capítulo 2 vai começar com a visita dos reis magos, a Jesus quando ainda era um bebê. Ainda no capítulo 2, Deus aparece em sonhos para José, pai de Jesus, adotivo, e diz para ele: pega sua família e vai para o Egito. Porque outro detalhe interessante do evangelho de Mateus é porque toda hora você vai lendo, vai falar assim, para que se cumprisse as escrituras. Você lê um pouquinho e fala assim, para que se cumprisse as escrituras. Porque realmente era o intuito dele mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, era o Salvador. Aleluias. E quando a gente chega mais para frente do capítulo 2 de Mateus, a gente vai ver que o rei Herodes fica furioso porque os reis magos não avisaram aonde estava Jesus, e ele manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo. E aí a Bíblia vai se dizer, para que se cumprisse a escritura, e vai citar o texto. Quando aquele Herodes morreu, porque Herodes não era o nome de uma pessoa, mas um título, assim como o Papa não é uma pessoa, é um título, teve vários, e se Jesus demorar a voltar ainda vai ter outros. Então aquele Herodes que perseguia as crianças morreu, e Deus avisa José que ele poderia regressar do Egito e habitar em Nazaré, para que se cumprissem as escrituras. Então Jesus chega na cidade de Nazaré e fica ali os seus primeiros 30 anos praticamente no anonimato, salvo uma passagem que conta que ele, com a idade de 12 anos, ensinava os mestres e rabinos ali nas sinagogas. Depois, com a idade de 30 anos, aleluias, no capítulo 3 de Mateus, Jesus chega em João Batista, que pregava direcionado por Deus num deserto, às margens do Rio Jordão, e ensinava o batismo de arrependimento e batizava o pessoal ali na água. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui para fazer um alerta para nós, principalmente nós que somos pregadores. Às vezes a gente pensa, precisa dessa estratégia para a igreja crescer, se fizermos isso e isso vai dar certo, pastor, se o senhor colocar um jogo de luz aqui, uma fumacinha, vai vir muito jovem, isso e aquilo. Meus irmãos, o povo saía lá de pertinho das sinagogas, o povo saía do conforto da cidade, o povo saía de Jerusalém, da Judéia e todas as cidades circunvizinhas, atravessava o sol escaldante do deserto, ia lá às margens do Rio Jordão escutar João Batista pregar. Por quê? Porque ele era um pregador coach que dizia, toma aqui a chave da vitória. Porque ele era um pregador coach que ensinava inteligência para a pessoa espiritual, para a pessoa se dar bem aqui na terra? Não, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e que estava debaixo do propósito de Deus. E a mensagem dele vocês conhecem, não era uma mensagem boa de se ouvir, humanamente falando, mas todas as pessoas iam lá. E Jesus, para que se cumprissem as escrituras, ainda no capítulo 3 de Mateus, ele chega, se batiza nas águas. Ao mesmo tempo que ele estava saindo das águas, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, que desce
através de uma forma corpórea de uma pomba sobre ele. No mesmo momento que ele é batizado nas águas e no Espírito Santo, ouve-se uma voz do céu, a voz do próprio Deus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou como diz outras versões, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E então nós chegamos no capítulo 4 de Mateus, porque quando a Bíblia foi escrita não tinha versículos e capítulos. Por isso nós começamos a ler a parte das Escrituras aqui no capítulo 4 que diz: a seguir de quê? A seguir de que Jesus foi batizado nas águas, a seguir que Jesus foi batizado no Espírito, a seguir que Deus dá testemunho, aleluias, sobre a vida de Jesus. Então, a seguir, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação, caso alguém não saiba, ela é diferente da provação. Em duas formas: a sua fonte e o seu objetivo. A tentação, a fonte da tentação, ou ela é carnal, ou ela é do diabo, diabólica. E a função da tentação é o quê? Que nós pequemos, que nós pecamos contra Deus, que nós nos afastamos de Deus. Ao passo que a provação, ela vem de Deus, não para que nós pequemos, mas para que nós possamos ser aprovados, aleluia, e subirmos espiritualmente na presença de Deus. Quando você lê essa mesma passagem no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, você vai ver o seguinte: que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo. Mas após ele ser 40 dias tentado pelo diabo, jejuando, e vencer o diabo, ele volta no poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus não quer que nós sejamos apenas cheios do Espírito Santo, mas Deus quer também que nós tenhamos o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não pregava com sabedoria humana. O evangelho dele não era baseado em sabedoria humana, se bem que ele tinha muita bagagem para isso. Mas o evangelho dele era pregado com base na demonstração do Espírito Santo de Deus e poder. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Então, o capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui no versículo 2, aleluias, a gente vê que ele, após entrar numa batalha espiritual, após ele entrar numa guerra espiritual, e oração é guerra. Se você não sabe, oração é guerra. Aleluias. É muito mais fácil o camarada ficar o dia inteirinho carregando lata de concreto e enchendo viga do que ele orar 2 horas. É ou não é, Sérgio? Muito mais fácil. Porque a oração é guerra. É guerra. É muito mais fácil a dona de casa pegar uma casa suja, dar limpeza geral, desde lavar vasilha, limpar armário, espanar aí as teias de aranha, limpar tudinho a casa, começar às 6 horas da manhã e até 9 horas da noite, do que ela tirar 2 horas de oração, porque a oração é guerra. Aleluia. E quando Jesus entra nessa guerra, ele usa algumas armas, que eu quero aqui compartilhar com vocês, que nós precisamos dessas armas, para que nós possamos vencer essas guerras. A primeira arma está aqui no versículo 2, aleluias, que diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Maravilha, Jesus. Meus irmãos, o texto não vai dizer que Jesus orou, o texto vai dizer que Jesus jejuou, mas via de regra, o jejum e a oração estão intimamente ligados na Bíblia. É certo que Jesus não ficou ali dormindo, é certo que Jesus
não ficou ali admirando a paisagem do deserto. Eu acredito que Jesus passou ali aqueles dias jejuando e orando. O jejum, irmãos, quando você vai olhar para a Bíblia, é um assunto que tem queimado no meu coração, é de extrema importância para um homem e uma mulher de Deus que quer ter poder da parte do Senhor. Eu não sei te explicar o porquê. Uma resposta que vai te deixar satisfeito, que vai me deixar satisfeito. Mas uma coisa eu sei: tanto a Bíblia como a história da igreja prova que quem jejua experimenta, aleluias, experiências extraordinárias da parte de Deus. O povo de Israel estava prestes a ser consumido. Esther proclama um jejum, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Os irmãos conhecem a história do milagre, da grande reviravolta que teve ali no livro que leva o nome da rainha Esther. Moisés, após jejuar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, ele desce do monte com a sua face brilhando. Pode imaginar uma coisa dessa? Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores dos séculos passados, que tirando os sermões bíblicos, pregou o sermão mais conhecido da história, conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Após ele passar 3 dias e 3 noites em jejum, a história vai contar que ele chega fraco na igreja, escora no púlpito e começa a ler o seu sermão. Naquela época, os sermões eram escritos e lidos. E quando ele ia lendo ali o sermão com o tema Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o povo começava a chorar. Enquanto ele ia lendo aquele sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o povo começava a segurar as pilastras e via literalmente o chão se abrir e o inferno de fogo abaixo dos seus pés. E a história vai dizer que o povo gritava e chorava e clamava em alta voz: pare de pregar, que nós não suportamos. E a história vai dizer que aquela cidade passou a madrugada todinha em choro e arrependimento. Aleluias, glórias a Deus. Quem jejua, irmãos, tem experiências que quem não jejua não tem. A igreja Assembleia de Deus, com 100 e poucos anos no Brasil, de 20 anos atrás, desde quando ela começou, até mais ou menos 20 anos atrás, era uma igreja que em sua grande maioria, os pregadores e pastores eram semi-analfabetos. Muitos aprenderam a ler a Bíblia, aprenderam a ler o básico lendo a Bíblia. A maioria não tinha um curso de teologia, não tinha uma boa oratória, mas porque era um povo que jejuava e orava, naquela época convertia muito mais pessoas do que hoje. Meus irmãos, é geral. A gente não estamos vendo conversões genuínas. Vemos pessoa que está numa igreja, passa para outra igreja. Vemos pessoa que é religioso de outra religião e vem para o nosso meio. Mas aquelas conversões genuínas mesmo, que a pessoa era tudo que não prestava e passa a ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, passa a ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, está raro. Hoje temos excelentes teólogos, temos excelentes bandas, temos uma estrutura espetacular, mas se nós não voltarmos às práticas bíblicas do jejum e da oração, nós não vamos entrar em algumas fortalezas espirituais. Os discípulos de Jesus já tinham recebido a autoridade da parte de Deus no capítulo 10 de Mateus.
Porém, mais à frente, eles chegam num caso específico de uma criança que o demônio pegava ela, jogava ela na água, jogava ela no fogo, e o demônio judiava muito daquela criança. E eles tentaram expulsar o demônio daquela criança, mas não conseguiram. Jesus chega um pouco depois do acontecido e repreende primeiro a fé deles, mas depois eles vão explicar. Tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Aí alguém pergunta, o que era o problema? Falta de fé ou falta de jejum? Os dois. A Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. E ali a gente tem um ensinamento que as pessoas, nós só vamos conseguir entrar em certos lugares, espiritualmente falando, se nós usarmos as armas espirituais que estão disponíveis. Aleluia. Ao nosso favor. Atos 13 vai dizer que tinham ali alguns profetas, alguns mestres da palavra, que estavam orando e jejuando. No ambiente de oração e jejum, o Espírito Santo diz à igreja: aparta-te para mim, Saulo e Barnabé, para uma obra. Atos 13, a partir do versículo 1. Logo após disso, você acha que eles já foram imediatamente? Não, eles tiraram mais um período de jejum e oração até serem enviados. Aleluias, glórias a Deus. Quando você vai olhar, eu quero indicar para vocês, se vocês não lembrar, depois eu posso mandar o link, vou mandar o link para o pastor Tiago, para ele colocar no grupo da igreja. Eu particularmente tenho dificuldade de ler, mas eu tenho mais facilidade de escutar. Tem um audiolivro, O Poder do Jejum e da Oração. É Mair Shavda. Vocês vão ver as grandes experiências que aquele homem de Deus teve a partir do momento que ele começou a experimentar, passar por grandes períodos de jejum e oração. Ele fez muitos jejuns de 40 dias só na água. E o livro vai começar com a primeira experiência dele, só para vocês terem uma noção, que ele trabalhava num lugar com muitas crianças, ele já era crente, já era batizado no Espírito Santo, já falava em línguas, e ele trabalhava num lugar que só tinha crianças rejeitadas pelos pais, e muitos deles ali tinham problemas psiquiátricos, psicológicos, e ali tinha uma criança ali que ela era terrivelmente atormentada, e ele batia, dava tanto soco no rosto dele, que o rosto dele ficava tudo machucado, dele mesmo se bater. E aí o que eles fizeram? Amarraram as mãos dele com panos e deixaram amarrado. Só que o que aconteceu? Tinha muitos meninos ali, e os outros meninos iam lá e empurrava ele com força, e ele caía com a face no chão e machucava o nariz, ele só vivia machucado. Já era um adolescente. E um dia esse menino ele só ficava calmo na mão desse irmão. E esse irmão pegava ele, abraçava ele, ele ficava calmo. E o Espírito Santo falou para esse irmão começar a fazer um jejum. E ele começou a jejuar 3 dias sem água e sem comida. Depois ele começou mais alguns dias só bebendo água. E ele continuou ali por alguns dias, eu não lembro bem, os irmãos, eu acredito que vão ter a curiosidade ou de comprar o livro ou de ouvir no YouTube. E ali a história do livro vai dizer o seguinte, que após ele estar num grande período de jejum, o Espírito Santo de Deus tocou nele e falou assim: ora por ele. E quando ele orou por ele, dizendo ele assim que expulsou um demônio dele, diz que o jovem, ele voou assim como se alguém tivesse empurrado ele muito longe, bateu na parede, caiu como se estivesse morto, e ele sentiu um cheiro de ovo podre, muito fedido, assim, um cheiro muito ruim, dizendo ele assim que ele, depois disso, aquela criança, aquele adolescente voltou a ser uma pessoa normal. E dali para lá, irmãos, vão ter experiências incríveis. E hoje praticamente não se vê um demônio manifestar na igreja.
Às vezes entra uma pessoa que é frequentador de centro espírita dentro da igreja, entra e sai e o demônio manifesta. Precisamos voltar a essas práticas. A guerra espiritual está aí. Nós às vezes, como diz o goiano, está dormindo de botina, mas a guerra está acontecendo. E nós só vamos ter vitória se nós imitarmos Jesus. Glórias a Deus. Vamos para frente. Aleluias. Aí, primeira arma que Jesus usou, jejum. Versículo 2. Primeira arma que o diabo usou. Vamos ver no versículo 3. E aproximando o tentador, então o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira arma que o diabo usou na guerra espiritual contra Jesus, Jesus começou usando a arma do jejum. E como eu disse, subentende-se jejum e oração. O diabo começou usando a mesma arma que ele usou com Adão: colocar em dúvida a identidade de Cristo. Jesus tinha acabado de sair do deserto e escutar o próprio Deus falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Olha a audácia do diabo. Chega em Jesus e fala assim: se tu és filho de Deus, querendo colocar em dúvida a identidade de Jesus. Por que você acha que a mídia trabalha quase que 24 horas por dia, grande parte da mídia, com esses temas de identidade de gênero? Até o Papai Noel deles agora mudou o gênero. Por que disso? Porque o homem, fora da sua identidade, ele nunca vai cumprir o seu propósito. Porque a mulher, fora da sua identidade, ela nunca vai cumprir o propósito. E essa arma do diabo é terrível. Ele sempre tenta as pessoas na identidade delas. Aleluias, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ele sempre tenta as pessoas na identidade delas. Adão já era considerado como filho de Deus. Mas a serpente fala para Eva assim: se você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, trabalhou na mente dela, querendo mudar a identidade dela. Alguém que já era filha, alguém que já era imagem e semelhança, agora anseia ser algo que não pertence a nenhum homem, a nenhum anjo, a nenhum arcanjo, a nenhum querubim, a nenhum serafim, quer ser igual a Deus, porque a glória dele ele não divide com ninguém. E Eva e Adão, saindo da sua identidade, deram lugar ao pecado. E ele quis fazer o mesmo com Jesus, trabalhar na identidade dele. Hoje, muitos jovens que nasceram para ser libertadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, estão vivendo uma vida de miséria, porque estão fora da sua identidade. Eu vi um status de um amigo meu, de um homem, mais ou menos da minha idade eu penso, com a latinha de cerveja cantando uma música sertaneja. Que voz! Que voz! O camarada estava com uma blusa vermelha, e eu perguntei ao meu amigo, falei assim: quem que é esse camarada? Ele falou assim: não conheço não. E eu disse para ele: olha para você ver como que é as coisas. Deus dá uma voz extraordinária para o cidadão. Deus dá um dom extraordinário para a pessoa, e a pessoa quer atuar nesse dom fora da sua identidade. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus é Deus. Deus é Deus. Nós temos que parar de querer saber mais do que Deus. E se Deus criou o homem para ser homem, é para ser homem. Se Deus criou o homem para ser líder, é para ele ser líder. Se Deus criou o homem
para governar o seu lar, para governar a igreja, o homem tem que governar o seu lar e governar a igreja. Se Deus criou o homem para amar a esposa como Cristo amou a igreja, o homem tem que viver o seu propósito, porque senão ele vai ter grandes consequências negativas na eternidade. Aleluias. E aí, a primeira arma do diabo foi essa: tentar confundir a identidade de Cristo. E a segunda arma do diabo, ainda no versículo 3, depois que ele dizer se tu és filho de Deus, ele diz o seguinte: manda que essas pedras se transformem em pães. A segunda arma do diabo é trabalhar em cima da nossa necessidade. Provavelmente, quase que 100% de certeza, que Jesus fez um jejum parcial, ou seja, ele não alimentou, mas ele bebeu água. Por isso a Bíblia vai dizer que ele teve fome, e não vai dizer que ele teve sede. E o diabo, o que é que ele fez? Ele quis trabalhar em cima daquela necessidade. Ele quis trabalhar em cima daquela necessidade. Aleluias. E hoje, irmãos, o diabo é da mesma forma. Ele quer trabalhar em cima da nossa necessidade. Quantos adultérios poderiam ser evitados se o homem cumprisse o papel dele de marido e não deixasse a esposa em situação complicada? Quantos adultérios seriam evitados se as mulheres cumprissem os seus papéis de esposas e não deixassem o marido numa situação que, se ele vê uma perna de mesa, ele já está tendo visões? Isso é sério, irmãos. Essas coisas quase não se pregam na igreja, mas 1 Coríntios capítulo 7 vai falar sobre isso, que nós temos que tampar as brechas, para que o diabo, aleluias, não vai naquilo que é a nossa necessidade e nos faça pecar. Você pode ver que o diabo, ele trabalha em cima dessas coisas. Você está precisando de dinheiro, ele vai ali e prepara uma forma ilícita de você lucrar. Você está nervoso, está precisando, dar uma extravasada, pegar um saco de boxe e dar uns murros lá, né, Sérgio? Aí o que o diabo faz? Coloca alguém para te passar raiva. Então, ele sempre vai trabalhar nas nossas necessidades. Eu quero aqui agradecer a Deus mais essa oportunidade. Em outras oportunidades, nós podemos falar sobre as demais características da guerra espiritual. Que eu disse primeiro, Jesus usou o jejum. O diabo foi lá, usou confundir a identidade. Depois ele usou trabalhar na necessidade de Cristo. Jesus, para rebater, ele usou a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. O diabo foi lá e usou a palavra com meias verdades. Usou o Salmo 91 fora do contexto. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Usou o Salmo 91 fora do contexto, meias verdades. Uma das coisas mais perigosas que existe é as meias verdades. E aí Jesus vence ele usando a verdade completa. Também está escrito. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, e nós precisamos conhecer toda a verdade. Porque por causa de meias verdades, o diabo tem feito muita bagunça dentro da igreja. Em outra oportunidade, nós poderemos falar um pouquinho sobre isso. Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração. Amém?